minha principal crítica é que o Flamengo entrou ontem com um salto alto. Houve preciosismo, houve soberba, e achava que estava com esse jogo ganho pela fase do Internacional, que o Internacional vinha, né, passando, e isso prejudicou. Ontem, cara, eu vi o jogo de novo. Analisando o jogo, ontem ninguém jogou nenhuma. Não tem um jogador do Flamengo ontem que você olha assim e fala assim, porra, jogou pra... O melhor foi o Everton Ribeiro. Tá? Jogou bem até. E mas, mesmo assim... Mesmo assim, errou pra Foram os dois ali que tiveram certo, mas erraram pra E muitos jogadores erraram demais. E assim, acho que foi importante ter tomado uma porrada antes de um jogo decisivo da Libertadores. Acho que os jogadores, inclusive hoje, até através das mídias sociais, Arthur, desculpa aí tá tomando meio que o espaço. Pelo amor de Deus, tá adorando. Os jogadores hoje se posicionaram um pouco sobre isso, principalmente o Diego Ribas e o Diego Alves, né, se posicionaram, eu acho que se posicionaram de maneira correta, falando, ó, deu tudo errado, fizemos cagada, vamos acertar. Vamos acertar, botar as coisas no devido lugar. E acho que isso é importante. Acho que essa autocrítica é importante. Eu não gosto muito desses discursos meio assessoria de imprensa, eu confesso. Eu não gosto muito dessa... Eu não vou ficar passando pano para quem erra. Acho que tem que tomar esporro mesmo. Acho que está errado. Mas, assim, errou todo mundo. Ontem todo mundo jogou mal. Ninguém jogou bem. E a gente foi uma presa fácil para o Internacional ontem. Foi ridículo o que aconteceu. Foi muito ridículo. Não pode acontecer de novo, principalmente na quarta-feira. Não, foi uma sensação assim no meu exemplo, né? Eu, quando o Flamengo toma uma situação dessa, eu fico quietinho na minha, cara. Eu não vou para Twitter ficar xingando. A sorte é que eu não estava escalado ontem, porque também se eu falo um monte de bosta. Então eu prefiro ficar quieto do que falar um monte de bosta por aí, né? Então o que eu fiz? Desliguei tudo, falei, velho, esquece, hoje deu tudo errado nesse ponto aí, né? Não vou deixar isso atrapalhar meu Dia dos Pais, que foi muito bom, né? Mas, enfim, depois eu comecei a pensar, eu fiz o que você fez também, eu assisti um pouco o jogo de volta, de novo. Assisti não o VT completo, né? Aquele VTzinho miguezento, né? E, cara, eu sou um cara que, tipo, eu sempre tento tirar o melhor de cada situação. Tentar ver o copo meio cheio do que meio vazio, né? Como costumam dizer, como gosto de dizer por aí. E, cara, o Flamengo, uma hora ou outra, ia perder. E é óbvio, né? É muito raro acontecer o que a gente já viu, né? E diga de passagem, foi muito raro também, foi uma vez no máximo na história, no máximo duas, de você quase não perder, de você ir numa temporada com 4 derrotas, e ir num semestre com 4 derrotas. Então, assim, é algo muito difícil de acontecer. Então, a gente tinha essa consciência de que uma hora a gente ia perder. E o Flamengo, ele tem disso, né, historicamente. Quando ele demora para perder e depois ele perde, é uma surra, não é 1-0. É tipo 4, 5, como já aconteceu em algumas oportunidades, infelizmente. E, cara, eu acredito que de todas as possibilidades que o Flamengo tinha para ter essa derrota, foi o momento certo. Saiu agora no final da tarde, né, a notícia do estado físico do Pedro, né? Ele teve uma entorse no jogo ontem, uma entorse forte, não houve aí, fizeram os exames, mas não detectaram nenhuma fratura. Hoje, o jogador, inclusive, no dia de hoje, já relatou que o inchaço que continha no seu tornozelo já está bem melhor, e aí ele está num tratamento intensivo aí para ver se ele vai jogar, ele estaria apto para o jogo de quarta-feira. É uma grande dúvida, né? É uma grande dúvida para todos nós. Deixa todo mundo tenso, obviamente, porque a gente já sabe que o Rodrigo Muniz está fora, a gente tem o Vitor Gabriel, que pode substituir, mas a gente espera que o Pedro esteja melhor. E amanhã a gente deve ter essa notícia, provavelmente, né, quando saírem os relacionados que irão viajar amanhã na parte da tarde para esse jogo da Libertadores contra o Olímpia pelas quartas de final. O Rodrigo Caio parece ter um problema físico relacionado principalmente ao joelho dele, que, enfim, 2019 foi um ponto fora da curva, e desde 2020 a gente vem percebendo que isso atrapalha muito o Rodrigo Caio durante a temporada. Eu falei disso, inclusive, acho que ontem, tá? Cara, problema de joelho. Dependendo do problema do joelho, você precisa fazer um reforço muscular
e você precisa fazer realmente principalmente para um atleta, eu não vou tomar com base Ricardo Perrota, vou tomar com base aí o Rodrigo Caio mesmo como um atleta. Cara, você tem que fazer um puta reforço muscular, você é atleta, você tem explosão, principalmente que ele joga futebol, muito impacto e por aí vai. Jogador de alta performance, né? É um atleta de alta performance. Então você tem que fazer um trabalho muito completo para poder compensar o problema que você tem no joelho de equilíbrio, obviamente, principalmente de equilíbrio, mudança de direção, estabilidade e por aí vai, né? A tração, né? O arranque, tudo isso é muito importante. Então, o que deve acontecer com o Rodrigo Caio? Ele deve ter alguma deficiência de alguma parte dessa, de equilíbrio, né? O equilíbrio, estabilidade, tração e por aí vai, e isso vai afetando a parte muscular dele, vai afetando. E aí o cara vai tendo uma lesão após a outra. Se você não tratar direito, se você não parar, fizer um tratamento como o Alan brinca de cambagem, balanceamento, se você não fizer as coisas muito direitinho, seguir direitinho o que tem que fazer, não adianta, você vai ficar tendo lesão uma atrás da outra. Vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar disso, o Renato Augusto foi um jogador que lá atrás passou por esse problema. E no Corinthians, e acredito eu que tenha sido no Corinthians, né, ele fez um trabalho minucioso, mas um trabalho muito bem feito, que o deixou em condições de atuar em alta performance por muito tempo. E até hoje o cara não deixa de fazer o que ele tem que fazer para estar bem equilibrado e ter poucas lesões. E o Renato Augusto teve poucas lesões. A gente até analisou quando o Renato Augusto estava próximo de ser contratado pelo Flamengo. Em alguns momentos isso chegou a ser cogitado, embora não, literalmente acho que não foi verdade, mas o cara não tinha mais problema. O Rodrigo Caio vem de um histórico desde a época de São Paulo que é bastante complicado, e tiveram lá aqueles boatos de quando ele poderia ter transferência para o futebol europeu, e que foi negado, principalmente pelo Valência, quando detectaram que ele tinha uma lesão que era complicadíssima no joelho, que poderia botar em risco a contratação dele, botar em risco a temporada, e aí não tem jeito, né? E por que não é feito isso com o Rodrigo Caio, segundo Lurkses, não é isso? Então, eu acho que está sendo feito de uma vez por todas. Acho que pararam e falaram assim, não, chega. A gente precisa deixar esse cara tinindo, a gente precisa deixar ele equilibrado, a gente precisa deixar ele forte, a gente precisa deixar ele pronto para o resto da temporada. E acho que, inclusive, se estão fazendo exatamente isso nesse momento, acho prudente, acho correto, e vai ser um sinal definitivo. Porque se o Rodrigo Caio se lesionar novamente, pós um tratamento tão intensivo, com tempo, com responsabilidade principalmente, aí é um sinal de dizer, cara, ferrou a carreira desse jogador. Tem jogadores que, infelizmente, chegam a um ponto que fica complicado. O Gabigol totaliza hoje, se não me engano, se eu não estiver errado nas contas aqui, 6 expulsões, desde que chegou ao Flamengo. 5 ou 6. Dessas 6 expulsões, 5 delas por indisciplina, por deboche. Eu amo ele, eu amo esse lado debochado dele, eu confesso. Mas isso custa caro, né? Isso custa caro porque chega a ser uma irresponsabilidade. Por exemplo, a gente estava falando agora do Pedro. Por mais que o Gabigol jogue pela Libertadores, e a Libertadores, sem dúvida alguma, é o objetivo principal do Flamengo, no domingo, não sei se sábado ou domingo, Flamengo e Sport pelo Brasileirão, a gente não vai ter Gabigol em campo. E aí a gente tem ainda o risco do Pedro, que quem sabe nem está recuperado. Olha que desfalque. E mais uma vez, por comportamento, né? Então, assim, Arthur, eu queria a tua opinião, e obviamente a opinião de vocês que estão do outro lado da telinha também, com relação, assim, é um ídolo e acho que é indiscutível. Mas dá uns mole, né? Dá uns moles, né, cara? E o pior, o que me deixa mais chateado é que é um atleta, assim, cascudo, né? Já sabe como funciona, já sabe que os árbitros chegam numa partida que tem Gabigol com um olhar meio que torto para ele já, né? O Gabigol, ele tem aquela sina que ele carrega exatamente por causa dessa marra, desse deboche que, particularmente, cara, eu também gosto. Eu acho esse lado Gabigol de ser, sabe? Esse lado provocador, né? Pilha adversário, pilha torcida adversária. E o árbitro não é diferente disso. Então, o juiz, quando ele vai para uma partida, e eu não me esqueço disso, teve uma vez que eu vi um documentário sobre a Copa do Mundo, né? As Copas do Mundo. E aí mostrou a parte dos árbitros, né? Aí deu entrevista lá o Molina, o Carlos Eugênio Simon, esses árbitros de Copa do Mundo, eles
participaram desse documentário. E aí eles falando, né, que dias antes da partida, quando eles são escalados para uma determinada partida, os árbitros também estudam o jogo, né? Então, por exemplo, o Flamengo vai jogar com o Sport, o árbitro vai ser o fulano de tal. Esse cara estuda os dois times, ele estuda quem que ele vai enfrentar, ele meio que decora, ele já chega sabendo quem vai ser o goleiro, o atacante, os times titulares, quem é o jogador mais encrenquinha, quem que é aquele cara que costuma chegar mais firme nas divididas. Os árbitros, muita gente não deve saber disso, mas eles também estudam as partidas e os jogadores. Então, certamente, o árbitro que vai enfrentar, né, entre aspas, o árbitro que vai para um jogo, apitar a partida que tem Gabigol em campo, já sabe que vai ter o deboche, sabe que vai ter uma bola perigosa na área que pode ter um pênalti, um possível pênalti. Então, esses caras eles já vão com a consciência, igual quando tinha Paulo Guerreiro, que reclamava de beliscãozinho, que queria amarelo para tudo quanto é lado e tomava amarelo para tudo quanto é lado. Isso é super normal. Mas eu acho que já deu esse ponto de envolver esse deboche com a arbitragem. É um deboche que é legal para a torcida compra esse deboche. Quando é contra o adversário, é muito legal o Gabigol fazer gol no Grêmio, lá em Porto Alegre, e fazer 5 com a mão, né? Fazer debochezinho, é muito legal. Agora, você não vai ganhar nada peitando o árbitro. Não foi a primeira vez, o Perrota falou bem, né? Que a questão, o Renato Andrade comentou, Arthur, isso aí que você falou é parcialidade, árbitro deve ser neutro, com certeza, meu amigo. Mas o árbitro, às vezes, quando ele se depara numa situação dessa, alguns gostam mais de aparecer. Então, às vezes, eu até brinquei com isso com meu pai, né? Assistindo o jogo contra o Inter, eu falei com meu pai assim, pai, esses árbitros, eles devem ter um grupo no WhatsApp, né? Tipo assim, um grupo no WhatsApp, tipo assim, árbitros do CBF. A hora que algum expulsa o Gabigol, esses caras devem ir à loucura no grupo, tá ligado? O cara que expulsa deve ser endeusado. Tipo, olha aí, expulsou o Gabigol. Expulsou o Gabigol. Marcos Braz e Bruno Espina voltaram da Europa. Ontem estavam no Maracanã para ver Flamengo e Internacional. Essa que a gente tomou de 4-0 e a mala veio vazia. Ontem Rodrigo protestou pra caceta, mas falou. Marcos Braz é isso, Marcos Braz é aquilo. Cleitinho também não estava muito feliz. E eu falei, calma, senhores, calma seu coração. Ainda não chegou dia 30 de agosto para a gente dar como finalizada todas as tentativas do Flamengo. Mas hoje tiveram notícias, inclusive, sobre isso. Como é que está a tua percepção sobre as principais negociações que o Flamengo está fazendo? E, claro, a tua opinião sobre isso, Arthurzinho. E, claro, vocês aí que estão do outro lado da telinha, por favor, falem também. Eu estou extremamente pessimista, né? Em nenhum momento eu fiquei criando essa expectativa de reforços, porque a gente sabe, foram para Portugal. Isso não significa nada. Não significa que tem alguém certo, de que vai ter reforço. Não significa nada. Então, cria expectativa quem quer, né? E eu falava isso sempre aqui. Falava, não criem as expectativas, porque aí não acontece nada, vocês ficam frustrados. Eu não estou frustrado. Eu fico porque a gente vê que o Flamengo não funciona, né? O Flamengo não, os dirigentes atuais, eles não funcionam. Dinheiro. Não tem plano B, não tem aquela cartada surpresa. Travei. Voltou? Estamos te ouvindo. Alguém me dá um feedback aí. Aí, então vambora. Mas enfim, o acho que foi, né? Isso aí não trava, não. Mas enfim. Eita, nós. Eu vou fechar e volto, Perrotinha. Tá bom. Então vamos esperar aí o Arthur voltar para ele dar a opinião dele com relação às principais possibilidades de contratação do Flamengo. A galera aqui já repercutindo, né? Infelizmente, Kennedy já é do Flamengo. Muita gente realmente não gosta do Kennedy. Eu cheguei a pegar algumas opiniões. Pronto, Arthur voltou. Vai falar. Arthur. Insuportável. Alô, Glendson. Enfim. Mas enfim, vamos seguir aqui. Perrotinho, eu não sei onde é que eu parei, onde vocês não me ouviram mais. Mas assim, eu não fico frustrado porque eu não criei essa expectativa, né? Parecia que estava fedendo isso, de que não ia dar certo. E de fato, aparentemente, pelo menos por enquanto, não está dando certo. O que me deixa é que além de que a gente não consegue reforçar o elenco, os diretores atuais eles não conseguem fazer nada sem dinheiro, aparentemente, não conseguem um plano B, um empréstimo, não conseguem ir para o mercado sul-americano, jogadores do futebol argentino que custam muito barato agora. Enfim, eu não sei se não tem essa capacidade, mas eu sei que a gente fica refém sempre de um plano A. Todo santo dia a gente escuta nome de Thiago Mendes nas redes sociais. Porque não desistiu ainda de Thiago Mendes, ainda insiste por Thiago Mendes, espera por Thiago Mendes. Gente do céu, onde foi que eu parei
Quando que eu acordei desse coma, que eu nunca ouvi falar que Thiago Mendes é um jogador que mereça tanta insistência para ser contratado desse ponto. Tá ligado? Tipo assim, pô, Thiago Mendes, e aí Lyon aí tenta, e o Lyon não quer soltar. Cara, sabe o que eu já tinha feito? Então vou passar para um plano B. Quem que é o plano B da nossa lista aí, o Centro de Inteligência? Quem que é o plano B? Aí o Centro de Inteligência fala, olha, nós temos o Fitinha. Fitinha no áudio do Rogério Ceni falou, a gente deu uma lista pro Rogério Ceni, ele não quis. Cadê essa porra dessa lista? Ou de volante só tinha um? E pra que volante? Rasgaram. Então, assim, fica complicado. Parece que só tem o Thiago Mendes. O foco do Flamengo é precisamos de um reforço. É o Thiago Mendes. Não precisamos de zagueiro, não precisa de goleiro, não precisa de ponta. Não. Bruno Mendes, foca, Bruno Mendes. Igual o Bigode gosta de falar, né? Igual o cavalo, quando bota o negócio aqui, fica igualzinho assim, só Bruno Mendes, Thiago Mendes. Não dá. O Lyon tá querendo 12 milhões de reais. O Flamengo tá disposto a pagar 600 mil euros pelo empréstimo, que é um absurdo. E, porra, de 600 mil euros para 12 milhões de reais, eu só acho que eles não vão aceitar. Embora o empresário tenha dito zero chance, e o Flamengo não se pronuncie, Davi Luiz, para você, faz diferença? São coisas que eu não entendo, né? A última live que eu fiz, acho que foi sexta-feira, com o Rafael. E, cara, a hora que a gente falou do Davi Luiz, eu fiquei surpreso de ter uma galera no chat desesperada querendo que o Davi Luiz fique longe do Flamengo, passe longe. Pô, velho, que não sei o quê, 7-1. Gente do céu, que mundo que vocês estão, cara? Com todo respeito, nós estamos falando de um zagueiro que tudo bem, estava no 7-1, como o Júlio César também estava, e outros nomes também estavam. Não foi culpa dele aquilo não, cara. Aquilo foi o que aconteceu ontem, um blackout total, só que a diferença é que ali foi no comando de um técnico bosta. Então, assim, participou, uma pena, mas é um zagueiro de futebol europeu que, se jogar no Brasil, sobra. Não é velho. 34 anos para zagueiro não é velho. A gente, um dos argumentos que essa notícia, que acompanhou essa notícia, Perrotinha, de que o Flamengo não teria nem conversa com o Davi Luiz, aí eu espero que seja um blefe maravilhoso, para ninguém ficar enchendo o saco e apostando que fechou, porque isso atrapalha a negociação e etc e tal. Eu espero que isso seja um blefe, mas um dos pontos que acompanhou essa notícia é o de que o Flamengo achei ele velho, 34 anos. E, gente, só para lembrar aqui, o motivo que o Flamengo recusou o Miranda foi a idade. E o Miranda é o melhor zagueiro do São Paulo hoje. Se a gente tem um Miranda ali do lado do Rodrigo Caio, do lado do Gustavo Henrique, a gente tinha um zagueiro melhor do que a gente tem hoje. Então, Perrotinho, não sei o que você pensa, mas independente da idade, você ter um zagueiro de futebol europeu é crucial no futebol brasileiro. Sobra com folga. Sim, sobra, mas sobra muito. Eu cheguei a falar isso, né, quando você não estava, tinha caído, eu falei bastante sobre isso. Hoje o Davi Luiz chegando eleva o patamar do Flamengo como elenco, como time titular, nível estratosférico com relação à defesa principalmente. E rezo muito para que o Rodrigo Caio se recupere, né, consiga ter esse equilíbrio. E uma zaga com Rodrigo Caio, Ben e Davi Luiz seria absolutamente irretocável, né? Não tem uma vírgula. E acho que seria até um sucesso em termos de marca do Flamengo. Acho que seria um sucesso de venda de camisas. Acho que dá para explorar muito o Davi Luiz também com relação a isso. Imagem também é muito boa.